Paz de Deus, querida Irmandade. Sou da cidade de Paranavaí, Paraná. E senti de gravar esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu gravei um testemunho aqui nesse canal, o qual eu relatei como o Senhor me chamou na graça, as provas, as lutas que eu passei, mas em todas elas o Senhor foi comigo. Então, Irmandade, nesses tempos, eu tenho orado muito para o Senhor me preparar no momento certo para eu estar podendo contar, gravar mais um testemunho, mais umas obras que o Senhor tem feito. São muitas obras que o Senhor tem feito durante o tempo de processo, de lutas, né? Igual eu relatei no primeiro testemunho que o pai dos meus filhos foi embora, me deixou eu com meus filhos pequenininhos, mas eu agradeço a Deus que os anos se passaram, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor preparou meu casamento, preparou minha oficialização, preparou a oficialização do meu esposo. Estamos servindo a Deus por misericórdia do Senhor. Então, Irmandade, no meio daquele processo, daquela prova que eu passei, muitas obras o Senhor fez. E eu sinto te contar uma das obras que o Senhor fez, que eu trabalhava naquela época de diarista, e eu estava, na verdade, só com uma diária, né? E geralmente a minha diária era na terça e era na sexta, mas às vezes quando o tempo virava para chuva, ela sempre falava para mim, a dona da casa falava para mim, minha patroa, olha, não precisa vir porque vai chover, porque a minha diária era assim, tinha a mensalista e tinha eu a diarista. Então, a minha função era lavar a roupa, limpar as calçadas e depois entrar para fazer os serviços mais difíceis, mais pesados da casa, né? Então, passando por uma prova muito difícil, naquela época ainda eu estava com o pai dos meus filhos, mas ele ficava mais ou menos 3 meses fora de casa, trabalhava fora, ficava 3 meses. O normal, assim, normalmente, pela regra da firma, quando viajavam fora, era 40 dias, mas de lá ele ia para casa de outra pessoa, né, Irmandade? Então não precisa nem eu relatar mais ou menos a prova que eu passei, né? E ele vinha de cada 3 meses. Nesse meio de tempo era muita luta, muita prova que eu passava. E numa dessas provas, em casa eu tinha só mesmo um alimento, um arroz, um feijão, mas não tinha uma mistura. E a minha filhinha mais pequenininha, a minha caçula, porque eu tenho 3 filhos, né, 2 meninas e um menino, na época era criança. E a minha filhinha, ela não comia sem mistura, era muito difícil. Então, quando chegou da segunda para terça, eu falei, bom, graças a Deus, eu vou fazer a diária, eu vou trabalhar, eu vou voltar com o dinheiro, eu vou comprar a mistura, porque já tinha mais ou menos, Irmandade, uns 4 dias que ela não conseguia comer sem mistura de maneira nenhuma. A gente ainda comia, mas ela não. Ela não conseguia comer. E aquilo foi me preocupando muito. Aí eu falei, graças a Deus, vai chegar amanhã, que é na terça-feira, né? Seria na segunda, na terça-feira. Falei assim, eu vou trabalhar e vou já vir com o dinheiro para poder comprar mistura, né? Alguma coisinha para eles comerem. Mas aí, à tarde, a mulher mandou uma mensagem e falou assim, olha, não precisa vir porque vai chover, as roupas não vão secar. E deixa para a semana que vem. Eu falei, ai Senhor, pensei comigo, falei, tem misericórdia, Senhor, minha filha, né? Tem misericórdia, Senhor. Aí depois, logo em seguida, ela mandou outra mensagem, falou para mim assim, olha, não precisa vir hoje aqui na minha casa, mas você vai na casa da minha filha. Aí você faz a faxina na casa da minha filha. Falei, ai que bom. No meu coração, falei, glória a Deus, né? Vou ter o dinheiro. Vou ter o dinheirinho da diária para poder comprar, né, uma mistura, uma coisa mais que criança gosta, né? E daí fui trabalhar nessa casa,
uma casa muito grande, muito grande. Para a Irmandade ter uma ideia, na parte da manhã eu fiquei só, era um sobrado bem grande, né? Fiquei só na parte de baixo ali limpando tudo, faxinando, e depois do almoço subir para no segundo piso para limpar lá, muito grande também. E a faxina bem pesada. Mais ou menos eu terminei, a Irmandade estava chegando já era quase 8 horas da noite. Era o horário de verão naquela época. E terminei e fiquei esperando ela vir para poder me pagar. E nada, ficou demorando. Muito custo ela saiu. Falei, olha, eu terminei a faxina. Aí ela falou assim, ai, bem, eu tô sem talão de cheque aqui porque eu fiz uma cirurgia, não tô podendo dirigir, eu tô só eu aqui sozinha. Daí não tem problema de eu te pagar semana que vem. Aí semana que vem você vai pra minha mãe e eu já deixo o dinheiro lá. Aí eu falei, ai Senhor, pensei comigo, meu Deus, e agora, né? Daí eu falei pra ela assim, mas a senhora não tem um dinheiro pelo menos da passagem do ônibus? Porque, claro, Irmandade, se ela me desse um dinheirinho da passagem do ônibus, eu ia embora a pé. Não era tão longe, né? Era um pouco, mas eu, com o dinheirinho da passagem, eu compraria alguma coisa. Ela falou, eu não tenho, eu tô sem talão de cheque. Aí eu abaixei a cabeça e falei, tá bom, então. Vim embora muito triste. Falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Meus filhos estão em casa, vão ficar tudo esperando eu chegar com alimento, com as coisas. Aí eu não vou estar com alimento. E fui ali clamando a Deus, em comunhão com Deus, e clamando a Deus pelo caminho. Eu cheguei em casa, aí minha filha mais velha já estava ali perto do portão, falou, mãe, cadê as coisas? Porque eu chegava já com sacola na mão, eu cheguei sem sacola, né? Falei, filha, a mulher não pagou, só vai pagar semana que vem. Ela falou, mãe, pelo amor de Deus, mãe, ai, mãe. Eu falei, vamos orar. Entrei para dentro do quarto, falei, vamos orar. Com meus filhos ali, eu orei a Deus e falei com o Senhor. Falei, Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, que eu sou adulta, Senhor, eu passo. A gente consegue passar na Irmandade, mas criança, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Olha minha filhinha, que ela não está conseguindo comer, Senhor. O Senhor é o Deus, Pai, que supre a necessidade. O Senhor manda o corvo levar sem carne para Elias, Senhor. E agora minha filhinha está pedindo e eu não tenho. E aí, Irmandade, eu naquela oração ali, em comunhão, orando, eu escutei meu vizinho chamando, o esposo da minha amiga chamando, no muro da casa. Aí eu encerrei a oração de precinha, fui lá, falei, pois não. Ele falou assim, olha, você sabe que a minha esposa tá trabalhando, não chegou ainda? Ela te contou que eu tô trabalhando numa empresa de fazer a carga de frango? Eu falei, não, ela não falou pra mim. Ele falou, pois é, aí essa madrugada tombou o caminhão e caiu bastante frango, quebrou a asa, a perna. E ela não vai dar conta de matar todos esses frangos aqui. E se você quiser, pode vir aqui pegar. Ela não chegou da diária ainda, mas pode vir. E essa minha vizinha Irmandade era como se fosse minha irmã. Eu tenho assim um amor muito grande por ela, sabe? Aí ele falou, sobe aí no muro pra ver. Daí eu coloquei umas 2 lajotas, subi, olhei, tinha um pé de árvore. E em volta ali, no chão, tava cheio de frango ali, casa caída assim, piando, a perna esticada, piando. Ele falou, olha, tem que matar hoje, senão eles vão morrer. Eu falei, eu quero sim. Aí eu fui lá, falou, pode pegar uns 6, 7 frangos aí. Eu falei, bom, já que tá mandando pegar, então eu vou pegar uns 7 logo, né? Peguei uns 7 frangos, fui lá pra casa e já coloquei um panelão de água pra ferver, já fui matando aqueles frangos ali, fui despenando tudo, limpei tudo, fiz a janta, temperei, o restante guardei ali no freezer do congelador ali. A Irmandade foi muita alegria, sabe? O Senhor supriu a nossa necessidade. E quando foi no outro dia, agradeci eles, né? Agradeci a minha vizinha, ela ficou contente, eles também ficou. E o Senhor falou no meu coração, agora você vai pegar um desse frango, porque era frango grande, Irmandade. O Senhor falou assim, você vai pegar, vai temperar, você vai pegar de cada coisa que você tiver 2, você vai pegar um e vai levar para minha serva. E falou para mim onde eu teria que levar, porque ela também tá precisando, a filhinha dela também tá chorando. E ali, Irmandade, eu fui. Naquela época eu não tinha carro, só tinha uma bicicletinha. E eu peguei tudo que o Senhor me falou
uma pequena comprinha ali, aquele frango temperadinho, tudo bem limpinho. E cheguei lá na casa dela, ela me recebeu com muita alegria, chorando, e falou: olha, a minha filhinha desde ontem estava pedindo e eu não tinha como comprar, e se você não trouxesse temperado, eu não tinha nenhum tempero para poder temperar. Eu falei: mas o tempero está aqui também. E ela ficou muito feliz. Então, são obras que o Senhor marca a vida da gente, né? Daí, Irmandade, os anos foram se passando, o tempo foi se passando, igual contei no primeiro testemunho, né? O pai dos meus filhos veio, queria separação mesmo, que ele conheceu uma outra pessoa. Inclusive, Irmandade, ele já faleceu, né? Ele ficou com câncer e faleceu. Depois que ele casou com essa mulher, né? Que ele estava com ela, né? Então, Irmandade, o Senhor veio preparar meu casamento. E muitas lutas a gente enfrentamos junto, mas em tudo o Senhor foi comigo. E os anos se passaram, então o Senhor preparou para mim um carro, igual eu relatei no primeiro testemunho, né? O carro era um carrinho assim antigo, um Del Rey antigo, mas um carrinho bom, sabe? E daí, Irmandade, nós fomos fazer uma visita para uma serva de Deus que morava numa chácara. E ali nós fizemos aquela visita. E quando foi no outro dia, que eu sempre, na quarta-feira, eu gostava de fazer visita com as irmãs, com as companheiras. Eu não sou da piedade, né? Apenas sou organista, toco na casa do Senhor. Então, a gente, toda quarta-feira, nós saímos para fazer visita. Mais ou menos uma base de umas 3:30 da tarde, né? Então, ali eu chamei as irmãs para fazer visita. E toda quarta-feira, cada uma delas me ajudava um pouquinho. Uma dava R$5, outra dava 10, outra dava 15. E ali a gente fazia uma vaquinha, né, como se diz, e colocava combustível ali. E nós íamos nas visitas. Como de costume, a gente sempre fazia essas visitas. Só que nesse dia não tinha. O carro já estava na reserva. E eu falei: meu Deus, tá na reserva. Eu não tinha dinheiro para colocar nem R$10 de combustível naquela época, né? E daí eu peguei e fui por fé. Falei: bom, as irmãs geralmente sempre elas me ajudam, não peço de maneira nenhuma, mas elas sentem de ajudar. Mas naquele dia, nenhuma das irmãs falaram nada. Com certeza as servas de Deus também estavam provadas. E aí, Irmandade, falei: Senhor, passei na casa da primeira irmã, peguei uma, depois peguei a outra, né? E ninguém falou nada, também eu não comentei. Eu falei para a serva de Deus, que é organista também. É muito querida ela, a irmã Heleninha, muito querida, minha amiga, muito querida. Estava eu, a irmã Heleninha, a irmã Márcia, a irmã Shirley, saudosa serva de Deus, que o Senhor recolheu ela com Covid. E a irmã, essas irmãs mesmo, irmã Maria junto, a mãe da irmã Márcia. E nós fomos, eu falei: irmã, vamos congregar aqui por perto? Vamos fazer as visitas aqui por perto? Porque eu já estava sabendo que o carro estava na reserva, né? Aí a irmã Heleninha falou assim: irmã, vamos fazer uma visita lá no Jardim São Jorge, porque tem uma serva de Deus lá, né? Que é bom a gente ir lá. Eu já prometi que nós iríamos lá. Aí eu falei: tá bom, então vamos. E nós fomos, mas eu no meu coração clamando a Deus. Falei: Senhor, se acabar esse álcool, esse combustível, Senhor, o que eu faço? Mas fui clamando a Deus e não falei nada para elas. E ali nós fizemos aquela visita. Eu falei para elas assim: agora tá bom, né, irmã? Nós já fizemos essa visitinha, tá bom, né? Ela falou assim: vamos passar agora lá perto do estádio, porque tem uma serva de Deus que tá com a enfermidade do câncer, e eu prometi que nós iríamos lá, e se nós não for, ia acontecer alguma coisa, depois a gente fica pensando, né? A gente fica devendo essa visitinha. Falei: então vamos. Falei: Senhor, tem misericórdia. Falei: Senhor, é mais longe ainda. Falei: mas vamos. E ali nós fomos na casa da serva de Deus. Chegando lá, irmãos, Tati, agora que eu lembro, a mãe da irmã Márcia não estava junto com nós, mas a mãe da irmã Márcia estava lá na casa dessa irmã
que estava fazendo tratamento do câncer. Inclusive, a mãe da irmã Márcia, a irmã Maria, estava fazendo a massagem no braço da irmã, né, com os medicamentos que ela trabalhava naquela época. E ali nós entramos e nós conversamos coisas de Deus e cantamos ali uns 3 hinos, oramos a Deus. E cada casa que nós passávamos, cada uma das irmãs oravam. E ali era a última visita, ficou para mim fazer a oração. E eu estava em aflição, falei: Senhor, se acabar esse álcool, eu vou passar vergonha. Mas aí na oração, eu lembro que o Senhor me deu a oração e eu falei: Senhor, o Senhor é o nosso pastor e nada falta na nossa vida, Senhor. Multiplica o pouco, põe as tuas mãos santas, poderosas, Senhor. E entreguei aquela causa nas mãos de Deus, aquela serva de Deus nas mãos de Deus. E ali nós se despedimos. E quando nós chegamos lá no portão, a serva de Deus, a irmã Márcia, ela falou assim: nossa, irmã, olha, o carro tá vazando água, irmã. Eu falei: ai, Senhor, será que estragou o radiador? Porque meu esposo tinha olhado uns dias atrás, falou: olha, você cuidado, porque esse radiador tá para furar, porque a hélice tá pegando em cima. Se furar, e o radiador vai ser bem difícil, vai vazar água e não pode andar, o carro tem que ficar parado, porque senão ele funde o motor. Falei: meu Deus, será que furou o radiador? Aí a irmã Márcia abaixou assim, colocou o dedo, cheirou, falou: não, irmã, não é água não, é álcool que tá vazando. Eu falei: mas como assim? Porque eu sabia que não tinha álcool. E o meu carro, irmãs, irmandade, como era velhinho, todo mundo que tem o Del Rey sabe, todos que tem o Del Rey sabe que ali o tanque fica no bagageiro de trás, tipo assim, né? Então era coberto com uns tapetes, com uns panos que eu colocava. Aí quando eu tirei, tinha um furinho ali em cima. Então a gente tampou várias vezes ali com Durepox, mas o combustível ele comia. Então tinha aquele buraquinho em cima. Quando eu tirei aqueles tapetes de borracha, aquelas toalhas que tava ali, tava vazando, tava transbordando. Falei: meu Deus, como que pode, irmãs? Deus acabou de fazer um milagre. Ela falou: como, irmãs? Falei: o carro não tinha álcool, irmã, só tava na reserva. Aí todo mundo dando glória a Deus ali. Ela falou: nossa, irmã, olha, tá deixou o carro meio de subida assim, irmã, melhor virar o carro, porque olha como que tá vazando. E vazava muito álcool ali, irmandade. Atrás ele tinha um podrinho assim na lataria, e por aquele buraco pingava assim o álcool, né? Eu falei: então vamos embora. Aí fomos embora, deixei cada uma delas em sua casa. Cheguei na minha casa e chamei meu esposo veio e falei: olha como que tava vazando álcool. E expliquei pra ele. Ele foi lá depressa, pegou uma garrafa PET, abriu depressa, colocou ali, deixou pingar, encheu. Pegou um vidro de amaciante vazio, abriu, lavou rapidinho, colocou ali, encheu. Irmandade, deu mais ou menos 2 litros e um pouquinho, quase 2,5 litros. Então o Senhor encheu o tanque daquele carro. Eu sempre ouvia contar obras assim, mas comigo eu nunca tinha visto acontecer, né? E eu fiquei muito maravilhada com o que o Senhor fez, sabe? No meio de muitas provas, muitas angústias, mas o Senhor tem marcado nossa vida através de muitas vitórias. Aí, irmandade, os anos foram se passando. Como eu relatei no primeiro testemunho, né? Deus já tinha recolhido minha mãe. E com pouco tempo meu pai conheceu uma serva de Deus, bem assim já de idade, e ela nunca teve filhos. Aí eles se casaram. E meu pai estava morando sozinho, né? Eles se casaram e ele foi para casa da irmã. Então a irmã veio ficar enferma e eu tinha que estar sempre cuidando dela, porque ela não tinha parente para poder cuidar dela. E ali, irmandade, fui cuidando dela, ela foi ficando enferma e ela não aceitava vir morar conosco de maneira nenhuma. E eu fui orando porque ela queria viver na casinha dela, mas estava difícil para mim poder estar indo lá, porque eu também tinha minhas coisas para cuidar, né? Aí de tanto pedir oração, ela aceitou vir morar conosco, né? Aí eu falei: glória a Deus, trouxe ela, meu pai, e cuidando dela aqui. Ela já tinha sido internada 2 vezes. Aí na 3ª vez que ela estava aqui já na minha casa, né? Que ela tinha sido internada quando ela estava na casa dela. E aqui na minha casa ela veio ficar internada mais uma vez. E melhorou um pouco, veio, né? Ficou de alta, veio para casa.
E eu continuei cuidando dela, só que ela foi só piorando. Por mais que a gente cuidava, aí quando ela completou 96 anos, o Senhor recolheu ela. E daí eu fiquei cuidando do meu pai, né? Hoje meu pai está acamado porque ele sofreu uma queda, né? Ele quebrou o fêmur e daí por diante ele não conseguiu andar mais. E mesmo com fisioterapia, mas ele não consegue andar. Então, irmandade, é difícil até para mim congregar, sabe? Às vezes eu tô congregando só o dia que eu toco. Então, às vezes eu fico sem ter como congregar. Aí à noite eu fico tocando uns hinos, assim, num tom de meia hora. E até eu senti de Deus, falei com a minha filha, falei, eu vou gravar um canal no YouTube de hinos de meia hora. E ali ela falou, mãe, então eu faço para você. E ela fez esse canal para mim, né? E o Senhor tem me dado forças, assim, quando eu tô desanimada, quando eu tô triste, eu começo a tocar, o Senhor coloca paz no meu coração. Então, é a alegria da minha alma, né? É servir ao Senhor. Então, irmandade, eu peço que a irmandade ore a Deus por mim, porque não está sendo fácil. Que o Senhor possa continuar me mantendo com bastante paciência, cuidando do meu paizinho, como o Senhor tem me dado paciência para cuidar dele com amor. Porque por mais que a gente cuida com amor, ainda parece que falta alguma coisa, sabe? Então eu peço que a irmandade ore a Deus por mim, para que eu possa continuar com paciência, cuidando dele, porque por mais que eu cuide dele, por mais que eu amo ele, eu sei que ainda falta alguma coisa, porque não pago o que ele fez por mim quando eu era criança, quando meus irmãos, nós éramos pequenos, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por o Senhor estar me dando essa força de cuidar do meu paizinho, que está com 94 anos, e se Deus quiser, dia 20 de setembro ele vai fazer 95. Ele era músico também, flautista, tocava na casa do Senhor. Até 2023 ainda ele tocou. Ele tocou até 2023, nós estamos em 2025, né? Hoje é dia 27 de julho de 2025. Até 2023 ele conseguiu tocar, último culto. Então eu peço que a irmandade ore a Deus por nós. Porque quando o Senhor colocar em oração, o Senhor fará lembrar de todos vós. Quando o Senhor me dá força, eu vou continuar contando mais obras que o Senhor tem feito. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força, né? Por esse canal maravilhoso, né? Esse canal Comunhão com Deus, o qual estou gravando esse testemunho para ficar marcado as obras que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradeço a Deus por tudo e por essa força. Deus seja louvado.